Olá, boa tarde, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje, nesse pequeno vídeo, eu vou discutir um pouco sobre questões existenciais das elites. Uma vez eu vi um filme português onde havia uma senhora já de alguma idade, muito rica, e ela perguntava ao padre: Mas a Virgem Maria era rica? E o padre respondia: era sim, senhora, muito rica. Porque é preciso também em nossas vidas, além do dinheiro, a justificação da nossa maneira de ser, da nossa maneira de existir. O fato é que pessoas ricas muitas vezes vão desenvolver um estilo de vida hedonista, em função do próprio dinheiro que têm, a oportunidade que eles têm de se deliciarem com prazeres sensuais, mais do que o restante da população, eles se tornam então pessoas hedonistas e eles vão precisar de uma de um amparo religioso, filosófico para esse estilo de vida que levam. Porque, como todo mundo, eles gostam de estar do lado do bem, eles gostam de estar junto a Deus ou o que quer que seja, mesmo levando um estilo de vida diferente, não é verdade? Então, essas pessoas vão buscar amparo. O que mais seria do agrado dessas pessoas da elite seria, por exemplo, uma religião que dissesse que o consumo de carne macia é a prioridade para chegar a Deus. Se você quer chegar a Deus, você tem que comer filé mignon e outras carnes macias todos os dias, vamos dizer. Isso seria um caminho para Deus mais desejável para essas elites. No entanto, sabemos que é difícil uma religião de fato se encaminhar por esses caminhos. Né? Essas pessoas hedonistas tentam por aqui e por ali justificar a sua maneira de ser, buscam apoio aqui e acolá, mas muitas vezes se veem dificuldades e se sentem muitas vezes questionados por pessoas que têm uma ideologia diferente. Né? Existem muitas pessoas pobres que se julgam superiores por ser pobres, por exemplo, e é claro que isso não é do agrado de pessoas ricas. Quando você fala de solidariedade, quando você fala de compaixão, isso muitas vezes não os agrada muito, porque no fundo da alma eles sabem que são, de certa forma, responsáveis pela pobreza no mundo, né? Especialmente os muito ricos, eles sabem que são, em certa medida, responsáveis por isso. Né? Então, se você vem com uma filosofia que fala muito na solidariedade, isso os incomoda um pouco, porque no fundo eles sabem que não são solidários. São solidários muitas vezes uns com os outros. É comum essas pessoas ricas às vezes ajudarem-se umas às outras. Né? Eles gostam muitas vezes de conversar só com outras pessoas ricas, eles não gostam de conversar com pessoas de renda inferior. Não perdem tempo conversando com pobres, digamos assim. Gostam de conversar entre si, se ajudam mutuamente muitas vezes, mas solidariedade de fato e de ajudar quem está precisando, dificilmente eles têm. Né? Então, eles vivem nesse estilo de vida muito hedonista. Eles podem comprar o prazer sensual que quiserem, desde o filé mignon até a mulher mais bonita. Né? Eles podem dispor dos prazeres sensuais em suas vidas. E jamais que eles vão querer qualquer estilo de filosofia e religião que censure essa maneira deles serem. Se você vem com uma filosofia que fala que o problema do ser humano são os desejos reprimidos, é claro que essa elite vai gostar dessa filosofia, porque sendo eles ricos, eles têm maior possibilidade de satisfazer seus desejos e, portanto, de viver melhor, serem melhores cidadãos que o restante. Agrada e agrada muito uma filosofia que fala isso. O problema do ser humano é o desejo reprimido. Né? Eles são ricos, eles são esclarecidos, eles podem fazer suas análises, etc. e tal, e eles têm maior possibilidade de satisfazer seus desejos que o restante da população, e por isso seriam eles, inclusive, melhores que o restante da população. O problema do ser humano é reprimir, as pessoas mais pobres têm que reprimir mais do que eles, portanto, eles são superiores
porque eles reprimem menos em suas vidas. É uma ideologia que cai como uma luva para essas pessoas da elite. Na verdade, tudo que eles querem é algo assim. Né? Quando você diz que a pessoa é agressiva, a pessoa é o pior cidadão, porque não satisfaz desejos reprimidos, isso vem a ser uma filosofia de grande agrado dessas pessoas hedonistas que hoje dominam boa parte desse planeta. Na verdade, querem uma confirmação. Eles precisam, como todo ser humano, precisam de uma confirmação do estilo de vida deles. Né? A Virgem Maria era rica? É, sim, senhora, muito rica, muito rica. Eles precisam da confirmação. Então, é óbvio que filosofias divergentes vão nos incomodar. Né? O próprio Islã, o próprio Islã é uma filosofia de grande incômodo para muitas pessoas da elite, porque o Islã vai falar muito na igualdade. Isso é uma coisa que aparece muito no Alcorão, que as pessoas, seres humanos, são iguais, né? Que devem ser tratados como irmãos, né? E somos todos iguais. É óbvio que esse tipo de filosofia desagrada essa gente. O Alcorão, ele não é do agrado de boa parte da elite, né? Porque vai falar justamente que todos os seres humanos são iguais, que todos os seres humanos têm os mesmos direitos, que as pessoas com necessidades têm que ser ajudadas, e as pessoas muito pobres têm que ser ajudadas, isso não está no Alcorão. E eles não fazem nada disso. Nada disso eles fazem. Então, é natural que eles tenham uma grande indisposição com o Corão. Né? É natural que eles vão financiar produções artísticas que falem mal do Alcorão. Né? Vão fazer o possível para manchar a imagem do Alcorão do jeito que der. Mas não apenas o Alcorão é um exemplo, a própria Bíblia também, em muitos momentos, é contrária a esse estilo de vida hedonista dessas elites. Né? E muitas outras religiões e filosofias. Mas eles precisam de confirmações. Né? Confirmações. Então, eles preferem mais ou menos que passar uma borracha, fingir que não está lá. Né? Eles preferem fingir que não está lá esse negócio de solidariedade. Né? Eles preferem achar que as pessoas de esquerda, por exemplo, que vêm pregar um mundo melhor, um mundo mais solidário, eles preferem achar que essas pessoas de esquerda não têm ideologia nenhuma, eles querem apenas eles mesmos chegar ao poder. São pessoas ambiciosas que querem chegar ao poder e que inventam discursos de esquerda para justificar seus caminhos de chegar ao poder. As pessoas, os políticos de esquerda seriam assim apenas mais cínicos, porque seriam políticos que esconderiam os seus egoísmos por trás de um discurso de esquerda. Né? O que eles querem no final das contas? Querem mandar. Né? Querem ser eles os reinantes da sociedade. Então inventam um discurso de esquerda que vai agradar as massas votam neles e eles se tornam predominantes na sociedade, que é o que eles querem e jamais que eles querem pregar a solidariedade. Né? Eles preferem pensar assim. E às vezes pode até ser verdade esse pensamento para algumas pessoas de esquerda. Mas também existem movimentos de esquerda que são autênticos. Existem muitos militantes de esquerda que são autênticos. Né? E isso é interessante, né? É óbvio que isso dói no bolso. Dói no bolso porque um regime comunista significaria o fim da fortuna deles. Mas dói também existencialmente, porque a esquerda vai questionar esse estilo de vida hedonista superior que eles mantêm. Né? A esquerda vai falar em quê? Em valores de solidariedade, amparada muitas vezes na própria Bíblia, no Alcorão e outras grandes filosofias pelo mundo. Amparado nessas ideias, os políticos de esquerda vão pregar a igualdade, que é do desagrado óbvio que é pragmático, porque eles perdem dinheiro no regime comunista, mas também religioso e ideológico por trás, porque as ideologias de esquerda vão incomodar o estilo de vida dessas pessoas. Né? E a minha percepção é essa que eu falei. Eu acho que eles vão financiar, possivelmente, uma filosofia que os confirme, correto? Isso eles vão financiar. Então, eles vão financiar também uma filosofia que vem a dizer que o estilo de vida deles os faz melhores cidadãos. Né? Eles vão buscar filosofias que justifiquem o dinheiro, mas não apenas, especialmente se forem filosofias que os tornem melhores que os restantes cidadãos. Né? Eles vão muito procurar isso. Né? Então, muitas vezes, né, vão usar de subterfúgios que
às vezes seriam mais cultos, às vezes mais acesso à cultura, tal, isso pode ter uma parte também. Mas talvez o principal eles querem algo mais palpável, o principal para eles é isso. Eles querem uma filosofia que, no final das contas, diga que o consumo de carne macia é que promove o bom cidadão. Quanto mais carne macia você consome, mais melhor cidadão você é. Eles querem uma filosofia que chegue a isso. Nenhuma filosofia chega a isso. Mas quando a psicanálise fala na satisfação dos desejos, talvez aí seja o principal que mais agrada a essas pessoas da elite. Não apenas porque estão distraindo a população de discussões sociológicas, mas porque confirma, né? A Virgem Maria era muito rica, sim, senhora. Né? Confirma aquele desejo de que Deus ampara também os ricos, sua maneira de ser, sua maneira de existir. Né? Eles jamais querem sentir-se como o camelo, o rico, que é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico. Né? Essas coisas incomodam. Eles são ricos, eles podem, eles mandam, mas eles também têm suas fragilidades, eles também se incomodam com filosofias que os questionem, não é verdade? Então, falar em igualdade não nos agrada muito. Talvez o pior de tudo para essa gente, às vezes, pode ser algumas filosofias indianas, por exemplo, que vão negar que os prazeres corpóreos são assim importantes. Quando uma filosofia nega que o prazer corpóreo tem toda essa importância, torna-se isso aí profundamente desagradável aos ouvidos dessas pessoas. Como? Né? Porque se isso é verdade, então eu sou o pior dos homens. Né? Se é verdade que o prazer sensório mais atrapalha do que ajuda, então eu sou o pior dos homens. Né? Então, uma filosofia que diga que Deus é algo abstrato, por trás de Maia, que é pura ilusão, é muito chato para essa gente ouvir isso. Né? Que esse mundo de Maia é uma ilusão. Né? Para eles tudo é Maia. A vida inteira foi Maia. A vida inteira foi uma luta por Maia. Né? No sentido de dinheiro, prestígio, etc. e tal. Né? Tudo no reino de Maia. Né? A vida inteira foi Maia, a vida inteira será Maia, e eles têm que se amparar em Maia. Se uma filosofia vem dizer que Maia não tem importância e sim Brahma por trás, como que isso é chato para essa gente? Mas muito chato, não é verdade? Então vemos que talvez a maioria das filosofias coloquem essas pessoas ricas em xeque. A maioria das filosofias vai questionar não apenas o volume da conta bancária, mas o estilo de vida dessas pessoas. E isso certamente nos faz chateados e desejosos de promover outras coisas pelo mundo para que não proliferem muito essas ideias tão desagradáveis para eles. Né? Eles preferem dizer que é tudo cinismo. Eles preferem dizer que é tudo um discurso falso. Né? Eles preferem muito dizer isso. Se eu digo que eu acredito em Brahma, eles vão dizer: ah, mas é pelos buracos da tua camisa que eu vejo o teu orgulho. Né? Aquela velha frase do Romano diante de um filósofo grego, esqueci o nome agora. Né? Eles vão dizer que eu estou fazendo um discurso para agradar, um discurso para ficar famoso, mas que na verdade é só um discurso, que na verdade eu não penso assim, na verdade eu não vivo assim. Eles querem muito dizer isso. Né? Que as pessoas de esquerda ou religiosos que os contestam são pessoas que fazem apenas um discurso da boca para fora, mas que não, de fato, agem daquela maneira como pregam. Né? De modo geral, eles vão fazer isso. Né? Como eu disse atrás, os políticos de esquerda seriam apenas aproveitadores. E também eu e outras pessoas que falam em ideias de igualdade seriam também aproveitadores cínicos. Né? Porque, no fundo, o que acontece? Eles gostam de dizer que, no fundo, eu tenho desejos, as pessoas têm desejos, e esses desejos reprimidos é que são o problema, e eu não me resolvo, esse que é o problema. Né? Porque eu tenho esses desejos reprimidos, aí seria eu uma pessoa inferior a outros que são capazes de satisfazer seus desejos todos. Né?
o discurso de que as pessoas de esquerda, as pessoas religiosas são cínicas, né, os agrada muito. Enfim, existe toda uma problemática existencial. Não é apenas a conta bancária, não é apenas o desejo de proteger suas finanças, o desejo de proteger seus interesses. É também uma questão existencial que os afeta lá no fundo da alma. Porque no fundo da alma eles têm medo. Às vezes têm medo de ir para o inferno, talvez. Eles têm medos. E filosofias que os contestam, essas filosofias incendeiam esses medos. E se essa gente de esquerda tem razão? E se esses religiosos têm razão? E se de fato eu estou levando uma vida errada? E se de fato vai haver um julgamento após minha morte? Essas coisas incomodam essas pessoas. Eles não gostam sequer de pensar isso. Eles gostariam de não ter nunca que ter conversa com gente pobre ou gente que os conteste em suas maneiras de ser. Eles gostariam de viver constantemente em faustos jantares, com mulheres ali à disposição, né? Apreciando sei lá mais o que eles apreciam. Eu não sei como é que é a vida dessas pessoas, mas sei que eles vão aí apreciar prazeres sensórios e eles preferiam jamais ter que conversar com qualquer um que possa talvez contestar. Se for possível, nunca falar com pobre algum, eles preferem. E é claro que evitar ao máximo pessoas com religiões e filosofias diferentes das deles. Né? Enfim, eu acho isso um capítulo interessante da nossa história, a maneira como o hedonismo das pessoas ricas os incomoda a eles mesmos e eles buscam muito uma justificativa para a maneira de viver deles. Né? Eles querem porque querem estar lá ser como todo mundo. Né? Mas eles têm a diferença que eles levam um estilo de vida muito hedonista em função de seu poder aquisitivo que lhes permite ter essa vida muito mais hedonista do que o restante da população. Enfim, questões existenciais que abalam também as pessoas ricas. Né? A Virgem Maria era rica sim, senhora, muito rica.